Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, irmãos aqui na igreja, e cada um dos irmãos também em seus lares. Prosseguiremos hoje a exposição sobre o livro de Neemias, usado por Deus em tempos de adversidade, e hoje meditaremos em Neemias capítulo 5. Inicialmente nós leremos dos versos 1 a 14 e depois, na sequência, terminaremos o capítulo. Neemias, capítulo 5, versículos de 1 a 14, e depois nós leremos mais para o final da mensagem o restante do capítulo. Eu quero me dirigir às nossas queridas crianças presentes aqui na igreja. Talvez os nossos irmãos da recepção estarão entregando aí pranchetas, caderninho de desenho, para que elas tenham oportunidade, bem como você, meu irmão, minha irmã, que tem seus filhos em casa, providencia aí o material para que eles façam o desenho de acordo com a mensagem desta noite. E eu quero pedir a vocês, crianças, que façam o seguinte desenho. Sempre vocês vão utilizar a folha na horizontal e vão desenhar um muro. Sempre vamos estar trabalhando com este muro. Agora, hoje, vocês vão desenhar o povo próximo do muro, o povo que está trabalhando na reconstrução. O povo está triste. Vocês vão tentar fazer rostinhos assim de pessoas tristes, pessoas até chorando. É um momento difícil que vai agora ter a necessidade de Deus usar Neemias para lidar com um problema interno que surge ali no meio do povo. Então as crianças desenharão um muro e vocês desenharão várias pessoas representando o povo que está trabalhando na reconstrução do muro, mas hoje eles não estão nem trabalhando no muro. Eles estão próximos do muro, mas o semblante deles é de tristeza, estão cabisbaixos. Então este é o desenho. Talvez o desenho de hoje deixará assim um ar um pouquinho mais triste, mas as crianças farão o desenho de acordo com a exposição da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe as crianças, que vocês depois devem compartilhar como tem feito, para que nós, irmãos, sejamos também edificados com os desenhos que vocês têm feito. Muito bem, Neemias capítulo 5, de 1 a 14. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a agentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, e demos de mão a este empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas,
os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituí-lhe-emos, e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Amém. Até aqui, por enquanto, irmãos, oremos. Pai, como é bom estar na Tua presença, em adoração, em culto. Até aqui, ó Deus, já estamos sendo edificados, porque lemos já trechos da Tua palavra, entoamos hinos, cânticos espirituais, e agora pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, através da exposição da Tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Deus, nós somos Teus servos, Teus filhos e filhas, e carecemos da direção do Senhor. Ilumina-nos com Teu Santo Espírito, ao Teu servo, para expor a Tua palavra, e a Tua igreja reunida aqui, e os nossos irmãos em casa, para que compreendam a instrução da mesma. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. No mundo que nós vivemos, irmãos e irmãs, somos cercados por muita injustiça social, usura e acepção de pessoas. Essas três coisas têm destruído muitas vidas por aí: injustiça social, usura e acepção de pessoas. Mas o triste nessa história é que esse assunto não está restrito apenas ao mundo lá fora. Às vezes isso acontece também em nossos arraiais, dentro da casa de Deus. Injustiça social, usura e também acepção de pessoas. A última vez que meditamos com os irmãos em Neemias, baseado no capítulo 4, vemos os opositores da obra, Sambalate, Gesem, Tobias e toda a sua turba, se levantando com ameaças, com escárnio, com zombaria, tentando inclusive tirar a própria vida do povo, mas Deus estava cuidando do povo e frustra os planos dos inimigos. Eles então enfrentam uma oposição externa. Mas agora Neemias, o servo de Deus, o homem que Deus esteve preparando para ser o líder nesse período, ele vai enfrentar uma situação não mais de ordem externa, os inimigos, os adversários de fora, mas surge um problema interno. E este problema interno, irmãos, é tão perigoso e nocivo como os ataques externos. Às vezes a igreja pensa assim: nós devemos estar preparados, nos apercebermos dos ataques do inimigo lá fora contra a igreja. Mas nós precisamos também vigiar e orar contra aquilo que surge dentro da igreja, no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja, da família. Claro que não falamos isso com alegria, mas isso acontece e não podemos nos conformar com isso. Portanto, esse capítulo que nós acabamos de ler aqui, os seus primeiros 13 versículos, nós vemos Neemias tomando conhecimento de um problema que está acontecendo enquanto a obra estava indo avante, enquanto os muros estavam sendo reconstruídos. Nós sabemos, irmãos, que este povo que está aqui e que já estava vivendo em Jerusalém muito mais tempo do que o período do cativeiro, muito mais de 70 anos, eles até voltaram do cativeiro com recursos, voltaram com dinheiros. Nós vemos, por exemplo, o profeta Ageu declarando que os homens foram cuidar da sua própria casa, foram equipar as casas, deixaram o templo em ruínas. E até nós vemos Ageu sendo usado por Deus para exortar o povo: vocês ganham salário, mas o salário de vocês é colocado como num saquetel furado, vocês não conseguem realmente desfrutar do trabalho de vocês, porque vocês estão trocando o Senhor por outras coisas, porque Deus não é prioridade. E é bem verdade que o contexto aqui do social deste povo é um contexto difícil, de pobreza,
um contexto de injustiça, como eu disse. Eles tinham que pagar tributos aos reis. E assim como em nossa sociedade nós temos as camadas sociais e econômicas, naquela época também existia os nobres, os magistrados, todos judeus, mas homens bem-sucedidos financeiramente, homens que o poder financeiro estava na mão de alguma minoria, como acontece nos dias atuais, infelizmente. A riqueza do mundo está na mão de poucos, e a sua grande maioria não goza, não desfruta dessa riqueza de uma forma igualitária. E é por isso então, irmãos, que Deus vai levantar Neemias diante de um problema como esse. E a minha oração é que o Senhor nessa noite nos leve a refletir e a começar em mim, a começar em você, a começar em nós, que Deus nos livre de sermos injustos com os nossos irmãos, que Deus nos livre de praticarmos usura contra os nossos irmãos, que Deus nos livre de sermos pessoas que fazem acepção entre nós, irmãos. O texto então mostra para nós que Neemias foi procurado por um grupo de irmãos. Versículo 1 diz: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Por isso que eu falei para as crianças desenharem agora o muro e as pessoas próximas ao muro, mas tristes. Ali estão então os homens com suas esposas, com seus filhos. A obra mais uma vez vai parar. Percebam, lá em Neemias 4, por uma necessidade de os homens protegerem as famílias e a cidade, por algum tempo a obra parou. E mais uma vez a obra vai parar, porque eles têm que resolver este problema. O povo começa agora a clamar. E é interessante que o texto nos apresenta pelo menos 3 grupos de pessoas entre aqueles irmãos judeus. Primeiro nós vemos as pessoas mais simples, os empregados, os mercadores. Eles dizem aí no verso 2, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas. E aí o clamor deles qual é? Queremos trigo para comer e viver. Era só isso que eles estavam pedindo, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Mas existe um segundo grupo que também está clamando, todos esses convocados por Neemias e trabalhando na obra. O versículo 3 disse: também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. A ideia aqui são os fazendeiros. Eles precisavam comprar o trigo para plantar, para cultivar, mas diante da crise econômica que se abatia naqueles dias, eles começaram a ter que hipotecar a fazenda, a casa, os seus bens, para terem crédito e para receberem dinheiro, para comprarem a semente para o cultivo. Então eles estavam agora diante de uma dívida e num período de grande aperto, e eles estão passando dificuldades. E o texto fala de um terceiro grupo, verso 4: houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei. Havia sim uma carga pesada de tributos do rei sobre o povo. Alguns, para não ficarem devendo para o rei, tomavam dinheiro emprestado para pagar os tributos a que o rei havia colocado sobre eles. E aí o texto traz para nós esse triste quadro. Diz o texto no verso 5: no entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. Eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas das nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. E aí ele fala de uma forma assim, sabe quando a pessoa se sente impotente, não tem como reverter aquela situação, e o clamor do povo chega a dizer: não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Não é um quadro triste, irmãos? Imagine uma obra sendo levada a bom termo. Neemias, levantado por Deus, vai a Jerusalém, confronta o povo, fala para o povo que eles precisam reedificar os muros. O povo tem ânimo para reedificar os muros, a despeito dos adversários de fora. Mas agora, um problema interno aparece. Durante esse período de dificuldade social e econômica, alguns irmãos precisavam tomar emprestado dinheiros para comerem, dinheiros para comprarem a semente para lançarem na terra.
E a crise se abate, porque o que o texto quer mostrar para nós é que os nobres, os homens que eles haviam tomado dinheiro emprestado, resolveram cobrar o empréstimo bem nesse período da reconstrução dos muros. Todo mundo está focado na obra, todos estão trabalhando na obra, por isso que Deus abençoou Neemias e o povo, e em 52 dias os muros foram reedificados. Possivelmente eles tiveram que deixar outras tarefas em segundo plano para se dedicarem exclusivamente a essa obra. Mas como é que um povo vai trabalhar vendo uma criança chorar dizendo: pai, eu estou com fome, mãe, não tem comida? Uma mãe e um pai que está na obra vendo o clamor da família, e os maridos certamente procurando seus credores e tentando negociar a dívida, dizendo: por favor, dê um prazo maior para nós pagaremos, mas agora nós estamos no meio de uma grande obra, de um grande projeto, não é a hora de vocês nos cobrarem, de vocês agora virem com os seus credores e cobradores nas nossas portas. E o pior, com juros e correções monetárias, cobrando tudo que eles julgavam ter direito. E aqui, meus irmãos, há um versículo que é muito forte, que me faz lembrar de Tiago, capítulo 2, da acepção de pessoas. Olha o que eles falaram no verso 5, eu já li, mas vou ler novamente. No entanto, nós somos da mesma carne como eles. O povo aqui, a classe mais pobre de Jerusalém, daquela região, está dizendo: nós somos pobres? Tudo bem. Eles são ricos? Tudo bem. Mas nós somos irmãos. Todos nós somos da mesma carne, nós somos judeus. Por que fazer essa distinção? Por que levantar este muro da separação entre a classe mais nobre da cidade e a classe mais pobre da cidade? E vale aqui uma nota, irmãos, como abrindo um parênteses e fechando rapidamente. Não é pecado ser pobre, nunca foi. Como também não é pecado ser rico. Mas se tem uma coisa que Deus nunca vai fazer um servo de Deus e uma serva de Deus ser, é uma pessoa viver na miséria. Isto não. Nós não pregamos e não praticamos a teologia da prosperidade, mas também não vivemos a teologia da miserabilidade. O nosso Deus é um Deus que nos sustenta, conforme nos diz o rei Davi: fui moço, já sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É um tempo difícil. Outra palavra forte aqui, meus irmãos, para aqueles que são pais. Talvez algum pai, alguma mãe que está aqui na igreja ou que está em casa acompanhando já deve ter sentido isso na pele. É doloroso. Quando você percebe que o seu filho, que a sua filha tem um tratamento diferente diante de alguns lugares que eles frequentam, porque eles são pessoas humildes, porque eles moram num bairro de periferia, porque eles não têm o mesmo poder econômico. E eles falam assim, meus irmãos, isso é muito forte. Olha o que está escrito aqui para nós, versículo 5 ainda: os nossos filhos são tão bons como os deles. Por que que os filhos deles são melhores do que os nossos? É um clamor muito difícil. Agora tentem imaginar Neemias recebendo essa queixa, essa lamúria do povo, e ele sabe que se não for tratado rapidamente esse assunto, isso vai minar as forças e a obra está seriamente comprometida. E eu já aplico aqui um princípio para os irmãos: se nós não vigiarmos e orarmos também entre nós, como família da fé, um assunto como esse, de acepção de pessoas, de usura e de injustiça social, isso se tornará uma erva daninha no nosso meio. E sutilmente isso vai minando as forças da igreja. Eu sei que a igreja não será destruída, porque a igreja não é nossa. Ela foi comprada pelo Senhor Jesus, mas sofreremos perdas, sofreremos baixas, por causa de uma atitude que não agrada a Deus. Deus não faz acepção de pessoas, e nós não podemos fazer isso. Olha só, meus irmãos, o que o texto diz, e eu já falei também, eles disseram: nós não temos como evitar isso, não está em nosso poder evitar, os campos já foram tomados, nós não temos mais vinha, nós não temos mais onde nem plantar, muito menos comer. Aquela ideia, eu não vim da zona rural, eu não nasci no campo, mas conheço pessoas que trabalharam. Pense você que tem lá uma fazenda, e você tem uma determinada plantação, mas metade da sua plantação, ou por que não dizer 80% da sua plantação, quando você colher, vai ser para pagar a dívida.
o empréstimo que você fez no banco, e você terá que viver com a sua família dos 20% restante da sua produção. A situação estava pior, porque eles não tinham nada, praticamente 100% do que eles produziam, era tudo tomado pelos seus credores. Com isso, irmãos, nós não estamos nessa noite dizendo que Neemias está ensinando este povo a dar calote nos seus cobradores. Não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite. Certamente esses homens que tomaram coisas emprestadas para a subsistência das suas famílias deveriam pagar e deverão pagar, mas não era o momento para isso. O problema é que a hora é inoportuna, tanto o momento para cobrar esses homens foram cobrar exatamente agora. Não é a hora de se cobrar. Imaginemos que estivéssemos atravessando uma crise, e estamos, mas não dessa natureza, mas pensemos que você de repente está vendo uma pessoa na miséria, com muito problema, e você resolve naquele dia pôr um jugo sobre ela e diz: eu vim cobrar o que você me deve, e você vai ter que me pagar até o último centavo. Lembram da parábola do credor? Que Jesus nos conta, que o homem é chamado à presença do seu Senhor, ele devia quanto? 10.000 talentos, um valor que não tem como calcular, para a moeda da época e nem para os nossos dias. Ele clamou, porque até os seus filhos estavam sendo ameaçados de serem entregues com a escravidão, e ele recebeu o perdão. Mas ao sair dali, ele encontra um dos seus conservos que lhe devia um valor tão irrisório, comparado com os 10.000 talentos. O que é que ele faz? Ele agarra aquela pessoa e diz: você vai me pagar, senão eu vou te lançar na prisão. E os amigos falaram: isso não é justo, ele acabou de receber um perdão de uma dívida tão alta e não está perdoando o seu conservo por uma dívida tão baixa. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com a injustiça, com a usura e com a acepção de pessoas. Mas agora eu me atenho à reação de Neemias. Nós pastores, nós líderes na igreja, às vezes lidamos com situação assim. Eu quero até fazer uma confissão aqui a vocês. Peço que vocês orem por mim nesse sentido. Pessoas falam: ah, o pastor Gilberto é calmo, sereno. Talvez na hora da pregação não, né? Às vezes até bem inflamado assim. Mas na minha vida pacata eu sou assim. Eu sou mais aquele tipo implosivo, eu aguento por dentro, não me manifesto às vezes por fora. Isso também não é bom, nem os explosivos estão certos, muito menos os implosivos, né? A gente sempre brinca, os explosivos infartam os outros, o implosivo se infarta sozinho. Mas eu tenho muita dificuldade com injustiça, e às vezes a minha reação é uma reação muito cruel. Eu já fiz isso, infelizmente, às vezes até no meu contexto maior, mais amplo. Agora estou falando dos meus familiares, não só da minha família nuclear. Se eu vejo uma ação que eu considero injusta, às vezes a minha reação àquela injustiça pode ser pior do que a injustiça que foi praticada. Isso é perigoso. É por isso que quando a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, você até pode ficar irado. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não, mas certamente você já ficou indignado com alguma coisa na sua vida. Sabe quando você está assistindo uma matéria na televisão e você vê uma injustiça social, você vê uma discriminação e você começa a rilhar os dentes, você começa, assim como diz alguns, espumar no canto da boca, você cerra as mãos e diz: eu não aceito isto. Mas se você não tomar cuidado, você pecará, porque a sua reação poderá ser muito pior do que a injustiça que você está vendo. E olha que luta que foi para Neemias, porque Neemias não esconde. Se você quiser conferir esse versículo em outras versões, você verá. Versículo 6 diz: ouvindo eu, pois o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Não foi pouco não, irmãos. Ele se aborreceu e foi muito. Numa outra versão, sabe o que diz? Muito me indignei. Então imagina agora Neemias. Você acha que Neemias ficou calminho? O sangue ferveu, irmãos. Aquilo deve ter tomado com Neemias. Falou assim: olha, eu esperava tudo, eu estava pensando que as coisas só eram do lado de fora, que era o Sambalate que eu tinha que tomar cuidado, era com Gesem, era com Tobias, mas no meio do povo, ah não, isso não pode ser, não é possível. Como que eu vou agora continuar construindo o muro, e como é que eu vou trabalhar a disposição e o ânimo desse povo? Isso não é possível. E se Neemias não tivesse feito o que vem na sequência, talvez ele teria metido os pés pelas mãos. Essa semana eu compartilhei com os irmãos, através da nossa pastoral, né, que eu, o reverendo Sérgio e o reverendo Robert, sempre compartilhamos com os irmãos,
aonde nós falamos sobre a precipitação. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. E aqui diz para nós que quando você responde sem refletir, você pode se dar mal. E quem é precipitado, peca. Cuidado com as suas reações. Há muitos anos atrás eu ouvi o reverendo Ronaldo Lidório numa pregação dizendo que nós gostamos de medir uma pessoa pelas suas ações. Mas na verdade, irmãos, nós precisamos olhar para uma pessoa pelas suas reações. Como você reage diante de uma indignação, diante de uma ira, de uma injustiça? Por isso que o texto diz no verso 7, depois de ter considerado comigo mesmo. Pare aí. Neemias não foi procurar os magistrados e os nobres quando ele estava com o sangue fervendo, quando ele estava assim flamejando os olhos de chama de fogo, de tanta indignação pela notícia que ele ficou sabendo. Ele ponderou, ele respirou fundo, ele certamente orou, ele parou um momento e falou assim, eu preciso agora de calma, de serenidade, porque eu vou ter que lidar com um assunto difícil. E o assunto não era fácil. Ele vai ter que confrontar aqueles homens. E ele não vai chegar lá falando assim, como assim vocês resolvem cobrar os seus irmãos judeus agora? Ele nem fala disso, ele vai mais fundo, ele vai onde tudo começou, e ele fala assim, vocês estão tratando os seus irmãos como se fossem os usuários de vocês, escravizando novamente os seus irmãos. Vocês seriam capazes de fazer isso? E é por isso que diz o texto aqui, no versículo 7, sois usuários cada um para com o seu irmão. E aí ele convoca uma assembleia, um ajuntamento. E olha só, meus irmãos, ele exorta esse povo, e ele diz, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Só podia ficar em silêncio mesmo, né? Numa hora dessa, até quem se cala é sábio, né? Então se calaram e não acharam o que responder. Mas Neemias continuou, não é bom o que fazeis. E olha aonde Neemias vai chegar, irmãos. Não estou pregando sobre política e sobre justiça social nessa noite, não é nada disso. Essa mensagem tem a ver com a sua vida e a minha vida diante desse Deus que é puro e santo. E o texto diz aqui para nós a sequência, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus? Um homem e uma mulher que anda no temor de Deus não pratica a injustiça. Um homem e uma mulher que anda debaixo do temor de Deus não dá empréstimos com usura, ou juros corrigidos. Um homem e uma mulher de Deus que anda debaixo do temor de Deus não faz acepção de pessoas. Não combina com a família da fé esses comportamentos. Nós não podemos brincar, irmãos, com um assunto tão sério que ameaçava a completação, a conclusão, melhor dizendo, da obra, e ameaça a nossa relação hoje como igreja. Não vou dar exemplos, e nem é bom que eu faça, porque o púlpito não é para isso, de coisas que muitas vezes chegam ao nosso conhecimento, e ficamos tristes como pastores, como os responsáveis pelo rebanho de Deus, quando temos que administrar injustiças, litígios, situações tristes, mas Neemias está firme no propósito. Ele não reagiu de forma iracunda, ele ponderou, ele refletiu, mas ele vai dar exemplo. Olha o que nos diz o versículo 10, também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado. Neemias está dizendo, quando eu cheguei aqui, eu percebi que a situação não era boa, e que algumas pessoas vieram até a mim e falaram assim, olha, nós não temos trigo para comer, toma aqui o dinheiro, estou emprestando para vocês, vai lá, compra comida para a família, o que não podemos é parar de trabalhar, a obra não pode parar, vai lá, compra comida, e ele está dizendo agora aqui no versículo, quando ele percebeu que a coisa era mais grave do que ele imaginava, eu sei que isso aqui é uma decisão de foro íntimo, e é de cada um, ele abriu mão do empréstimo. Versículo 10 diz, demos de mão a este empréstimo, algo legítimo que eles poderiam cobrar. Eles falaram, não, agora não farei isso. E aí ele vai agora e ordena que aqueles homens restituam
as terras, as vinhas, os olivais, as casas, como também o dinheiro, os juros cobrados sobre o valor emprestado, para que eles possam comer, para que eles possam cuidar da família. Lembram que lá atrás eles falaram: os nossos filhos já estão sendo submetidos à escravidão, e algumas das filhas foram vendidas como escravas, para pagar a dívida. Irmãos, isso é tão sério na história de Israel, porque vocês vão lembrar da viúva. A viúva que procura o profeta Eliseu, o marido dela era um dos discípulos do profeta. E ela diz: o meu marido morreu e acometeu-se de algumas dívidas, e agora não tenho com o que pagar, e os credores estão aí me cobrando, e disseram que vão levar os meus filhos. E Deus usa Eliseu para falar com aquela mulher: o que é que você tem em casa? Ela falou: olha, eu não tenho nada, senão essa botija de azeite. Ele falou: pois então, eu vou mostrar para você que o pouco na mão de Deus é muito. Pede emprestadas as vasilhas para as tuas vizinhas, para os teus vizinhos, e começa a deitar esse azeite nas vasilhas, e vai enchendo, e vai enchendo. E ela diz lá o texto, né? Que ela falou para um dos filhos: traz mais uma vasilha, meu filho. Mamãe, não tem mais vasilha. E o azeite parou. Ela procurou o profeta, o homem de Deus, e falou: o que eu faço agora? Vende, paga a tua dívida e vive do resto com os teus filhos. Deus sempre faz infinitamente mais. Volto a reiterar: não é pecado ser pobre, não é pecado ter uma vida próspera materialmente falando, desde que o seu coração não esteja nessas coisas. Tem pobre que muitas vezes tem o nariz empinado. Tem pobre que muitas vezes não tem onde cair morto, como diz o ditado popular, mas é soberbo, é arrogante, está errado. Eu conheço pessoas às vezes de condição materialmente falando muito boa, mas que são pessoas humildes. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe e tenha com que acudir ao necessitado, é o que nos diz a palavra de Deus. Quando você lê, por exemplo, e eu quero te convidar agora para algumas passagens de apoio, e nós já vamos caminhar para o final, aplicando já esse estudo, eu quero te levar ao livro de Salmos. Você conhece esse salmo? Salmo 15. E vale a pena dizer que lá em Deuteronômio tem toda uma orientação sobre essa questão de empréstimo. Já ouviram falar do ano do jubileu? No ano do jubileu, tudo aquilo que você tinha tomado dos seus credores, você tinha que devolver tudo. Os escravos tinham liberdade, as coisas eram perdoadas. Me lembro do tempo do seminário, que um dos meus professores disse: eu nunca vi um pastor pregar sobre o ano do jubileu. A gente acha que só pode pregar esse ano uns 50 anos, né? Não, a gente pode pregar sempre, o ano do jubileu. Sabe que ano que é o ano do jubileu para nós, irmãos? Quando Jesus morreu na cruz e pagou a nossa dívida. Nós que fomos alcançados por uma superabundante graça dessas, vamos ficar brigando por mesquinharinhas? Vamos tratar as pessoas de acordo com o saldo do banco, com a marca da roupa que veste, com o tamanho da casa onde mora, com a marca do carro, e se tem carro, porque se não tem carro, já eles vêm de ônibus, ele não tem carro. Misericórdia, irmãos. Olha o que o texto nos diz aqui, Salmo 15. Ele vai falar para nós quem é que pode estar na presença de Deus, e ele vai mostrando: o que vive com integridade, verso 2, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Olha só isso aqui: o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura. Conhecem a figura do agiota? Tem muitos por aí. Tome cuidado, viu, gente? Peça para Deus te ensinar a ser um bom administrador, um bom mordomo das coisas que Deus tem colocado em suas mãos. E livre-se dos agiotas. Tem agiotas que têm CNPJ. E tem agiotas que têm CPF. E que em nome de Jesus não tenha agiotas entre nós. Se você quiser ajudar alguém um dia, ajude. Mas não cobre juros. Ah, pastor, mas faz muito tempo. Se o dinheiro estivesse correndo com juros... E eu sei que isso é uma questão de fórum íntimo também. Às vezes a pessoa entra em acordo com você e diz assim: olha, você está me tirando o dinheiro da sua aplicação, eu vou pagar aqueles juros que você deixou de render lá. Essa é outra história. Agora, juros sobre juros, pede 1.000 e tem que pagar 2.000, isso é um absurdo. Isso não combina com os cidadãos dos céus. Mas o texto continua. Salmo 37, verso 21. O versículo diz assim: o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. A Bíblia até fala também que nós não devemos ser fiador de ninguém. Está lá em Provérbios. E é bem verdade que quando você dá alguma coisa voluntariamente, você encosta a cabeça no travesseiro e você dorme, porque você doou. Você não fica agora: será que ele vai pagar? Será que ele vai pagar? Será que ele vai cumprir?
Agora, quando você pega emprestado, você fica aquela pulguinha, está chegando o dia do pagamento, será que ele vai lembrar? E quando chega o dia do pagamento e a pessoa não te dá satisfação, aí você já começa a pecar, julgar. E é muito triste isso. Essas coisas, irmãos, podem separar famílias, podem separar bons amigos. Nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam entre nós. O apóstolo Paulo, fazendo uma campanha para ajudar os pobres de Jerusalém, fez uma campanha nas igrejas. Ele até quis omitir a igreja de Filipos, por ser uma igreja pobre, mas foi a igreja mais generosa. E em 2 Coríntios, ele escreve algo que eu acho muito precioso, eu convido vocês para irem lá comigo, 2 Coríntios 8. Olha o que nos diz a palavra de Deus, irmãos. 2 Coríntios 8, versículo 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Tem gente que fala, isso aqui é comunismo, pastor, isso aqui é socialismo. Não tem nada a ver, é palavra de Deus, é a lei do reino. Mas muitas vezes a gente quer trabalhar com essas classes. Tem um texto na Bíblia, me foge agora o endereço, que em vez de você convidar os seus amigos para um banquete na sua casa, você deveria convidar os pobres, os inimigos. A gente não faz isso. A gente convida as pessoas do nosso ciclo mais íntimo. Isso eu quero pedir licença para contar. Há muitos anos atrás, no mês de maio, que é considerado o mês do lar, eu lancei um desafio numa das igrejas que Deus me levou para pastorear. E eu pedi que naquele mês de maio, as famílias convidassem outros para almoçar em casa. Só que eu coloquei uma condição: você não vai convidar aquela pessoa que você sempre convida para comer pizza com você de final de semana ou para comer um churrasquinho. Você vai convidar uma família da igreja que nunca foi na sua casa. Aí teve uma irmãzinha que me procurou: pastor, não tenho amizade com todo mundo na igreja. Eu falei: então, irmã, uma boa oportunidade. Eu vou tentar, pastor, porque eu queria convidar fulana, ela é muito minha amiga. Eu falei: eu sei disso, ela toma café na sua casa toda semana. Mas você vai convidar uma família que nunca entrou na sua casa. Será que se nós lançássemos uma campanha dessa aqui na igreja da Lapa, seria tranquilo? Ou nós falaríamos: eu queria convidar o pastor Sérgio, eu sou muito amigo dele, da família dele. Mas será que eu ia chamar o Rodrigo Pizetti? Será que eu ia chamar a Camila? Nós não somos tão amigos assim. Irmãos, como assim? Nós somos da mesma família, nós estamos indo para o mesmo céu, nós servimos ao mesmo Deus, nós somos da mesma igreja. Não é pecado você ter amigos íntimos, não é. Jesus teve dos 12 os 3 que ele investiu um pouco mais de tempo, mas ele não fez acepção com os outros 9. Tomemos cuidado, irmãos, com a acepção de pessoas. A injustiça social estava rodeando aquela igreja. Eu peço licença para não ler o restante do capítulo, mas quero que vocês leiam, porque Neemias vai dar um exemplo. Primeiro ele vai dizer que ele tinha direito como governador. Neemias, é verdade, foi governador por 12 anos em Jerusalém. E no período que ele foi governador, ele tinha direito à comida, à alimentação, afinal de contas ele era o governador. Ele abriu mão desse direito, e ele comia com pessoas, ele convidava pessoas, ele oferecia banquetes, mas à custa dele. Ele tirava do bolso dele e ele patrocinava o almoço. Porque senão, que autoridade ele teria para puxar a orelha dos nobres, se ele também não fizesse isso? Injustiça social, usura, acepção de pessoas. Que Deus nos livre desses 3 perigosos problemas que podem afetar uma igreja, uma família, uma comunidade. Dessa vez o problema que Neemias enfrentou não foi do lado de fora, surgiu de dentro. Que Deus nos dê humildade, como foi cantado já nessa noite: quebranta no Senhor, consola no Senhor, transforma no Senhor, transborda no Senhor, para que jamais entre nós venhamos a ouvir algum clamor: nesta igreja eu entro mudo e saio calado. Nunca perguntaram nem o meu nome, e graças a Deus que isso não é uma realidade, porque nós estamos recebendo tantas pessoas aqui
estamos acolhendo tantos irmãos, mas vamos praticar isso ainda mais. Quem sabe hoje nós não podemos nos abraçar, mas eu sei que vocês de algum jeito ou de outro sempre estão conversando no grupinho, mas antes de você fazer aquele grupinho queridinho seu, sabe? O grupinho que todo domingo você conversa com ele, dê um oi para alguém que você não cumprimentou hoje na igreja. Vai lá, nossa, aquela irmã, tudo bem? Você às vezes pode até ter surpresa, falar assim, você é daqui? E a pessoa vai dizer assim, já sou membro da igreja há 3 anos. Ah, desculpa, eu não sabia o seu nome. Isso pode acontecer, uma igreja de médio porte. Mas vamos tomar cuidado com a injustiça.